Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nesse novo dia, que ele seja cheio de alegria, de bênçãos e das grandes vitórias que Deus vai te dar, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem de fé, de esperança e também no final nós vamos fazer uma oração. Nós vamos unir a nossa fé, porque Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele se fará presente. Então vai ser tremendo, vai ser abençoado esse vídeo de hoje. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim. Às vezes, por causa das dificuldades que a gente enfrenta, parece que as nossas orações elas não são ouvidas, parece que as promessas de Deus nunca vão se cumprir. Você já passou por isso? Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, Deus começou a fazer promessas para mim, usando profetas, usando pessoas. Quando eu li a Bíblia, parece que Deus falava comigo em cada palavra. Mas por causa das dificuldades, eu não conseguia acreditar que aquilo tudo era para mim. Eu não me achava digno de receber algo do Senhor, porque eu nunca me considerei merecedor de nada disso. Mas hoje eu vejo que Deus é fiel, hoje eu conheço o Senhor muito mais do que há muitos anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus. E eu aprendi que mesmo eu sendo falho, Deus continua sendo fiel. Eu aprendi que as promessas do Senhor não diminuem sobre a minha vida quando eu peco, quando eu falho, porque Ele conhece a sinceridade do meu coração. Então tudo que nós devemos fazer, irmãos, é termos o coração quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então mesmo que você muitas vezes cometa falhas, não desista de si mesmo e não desista de Deus, tá bom? Porque Ele não vai desistir de você. Aleluia! Mas vamos voltar à mensagem que eu quero trazer para você. Às vezes a gente está passando por esse momento difícil, né? E a gente começa a ter o sentimento de abandono. A gente começa a se sentir frio espiritualmente, ao ponto de achar que a nossa fé não vai suportar. Mas isso não é verdade, irmãos. Eu me lembro que no começo da minha caminhada cristã, há 18 anos atrás, eu estava passando por tantas lutas que me veio uma preguiça muito grande, sabe? Eu não sei se você já passou por isso. Uma vontade de ficar só na cama, de não querer enfrentar esse mundo, porque parece que as lutas vinham de todos os lados, parece que o inimigo estava furioso, e realmente estava, porque o inimigo não sabe o que Deus tem para sua vida, mas ele imagina, ele consegue enxergar o mundo espiritual, as promessas, as bênçãos que Deus tem para você. Então o inimigo se levanta justamente quando ele sabe que Deus tem algo grande na sua vida. Então eu fiquei 2 semanas, irmãos, eu fiquei 2 semanas ali dentro do meu quarto, eu saía muito pouco, eu ficava só ouvindo louvores e lendo a palavra de Deus. Era tudo novidade para mim. Então eu sentia muita paz, muita alegria, sabe, quando eu ouvia aqueles louvores, quando eu conhecia mais sobre Jesus, mas ao mesmo tempo a minha vida estava uma bagunça, a minha vida estava cheia de medos, incertezas. Então eu até pensava, nossa, será que Deus se preocupa com cada área da minha vida? Será que Ele se preocupa com os detalhes, como diz lá os irmãos da igreja, as pessoas que estavam à minha volta? E eu pensava que não. Eu achava que Deus se importava somente com a minha vida espiritual e que o restante eu tinha que lidar sozinho, porque era tudo responsabilidade minha, sabe? Eu sei, é lógico, Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus ele vai estar conosco o tempo todo. Não importa o que nós vamos enfrentar, não importa as decisões que temos que tomar, Deus vai estar na frente, Ele não vai nos abandonar, amém? E Deus muitas vezes permite essas tribulações acontecerem para que nós dependemos menos de nós mesmos, da nossa força, da nossa sabedoria e que nós confiemos totalmente no Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, junto com aquela multidão, aqueles israelitas, que segundo os estudiosos eram cerca de 1,5 milhão de pessoas. Aí você imagina, as pessoas estavam desesperadas, porque atrás vinha Faraó com seus cavaleiros, e as pessoas começaram a falar para Moisés, Moisés, você nos trouxe aqui porque faltava túmulo lá no Egito? Será que você nos trouxe aqui para morrermos? E Moisés naquele momento, ele tirou o foco da preocupação, das pessoas pessimistas à sua volta. Imagine a quantidade de gente reclamando, murmurando, desesperada, mas Moisés tirou o foco de tudo aquilo
ele olhou para o Senhor e ele clamou. Então o Senhor disse para ele: diga ao povo que marche, porque eu vou abrir o mar vermelho. Então Moisés estendeu o cajado e ele disse para todos que estavam lá: tenham calma, porque hoje vocês verão o livramento do Senhor, e os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão eles, porque o Senhor vai abrir esse mar, mas nós precisamos caminhar pela fé. Amém? E é interessante que muitas vezes nós temos aquela ideia, né? De que o mar ele se abriu completamente e eles então passaram a pés enxutos. Mas eu acredito que não foi bem dessa maneira, pois à medida em que eles caminhavam, o mar ia se abrindo. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Deus não dá um milagre completo de uma vez. Deus ele permite que você vai caminhando e você vai aprendendo a caminhar pela fé. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que o justo, ou seja, aquele que obedece a Deus, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não se agradará dele. Então, meu querido irmão, esta é a mensagem que eu quero te trazer. Deus não vai te abandonar, mas você precisa confiar no Senhor. Amém? E tem um versículo que eu gosto muito. Esse versículo tem me acompanhado ao longo dos anos e ele fala exatamente sobre isso. A importância de confiarmos em Deus, mesmo sem enxergar uma saída. Está lá em Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, que diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Aqui nessa passagem diz algo muito interessante. Nós devemos confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiarmos em nosso próprio entendimento. O que o rei Salomão, que foi o escritor desse provérbio, ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que muitas vezes nós queremos imaginar, nós queremos adivinhar o que Deus vai fazer. Ou seja, com o nosso próprio entendimento, nós queremos saber de todas as coisas. Mas a vida com Deus não é assim, irmãos. A vida com Deus é uma vida pela fé. Muitas vezes vai parecer loucura o que Deus vai te pedir, mas você precisa obedecer, porque só assim você verá um milagre. E aqui nesse provérbio continua dizendo assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Então, quanto mais você reconhecer a Deus, você ser grato, você ser obediente, mais Ele vai endireitar os seus caminhos. Então, se a sua vida está bagunçada hoje, não tem problema. Deus, Ele sabe como endireitar todos os seus caminhos. Apenas confie no Senhor. Então nós vemos que o milagre aconteceu na vida de Moisés e na vida daquele povo hebreu. Mas se nós analisarmos a história, o que aconteceu logo em seguida, nós vamos ver que aquele povo foi muito ingrato, aquele povo se esqueceu rapidamente do milagre, do livramento que Deus deu. E aquele povo começou a reclamar de tudo. Eles reclamavam da comida, eles reclamavam que não tinha água, que estava muito calor. Cada hora eles reclamavam e eles colocavam a culpa em Moisés. E Moisés então começou a passar por um momento muito difícil, onde ele começou a se sentir cansado, sobrecarregado, onde parecia que os problemas não tinham mais solução. Então Moisés chegou a um ponto de desespero tão grande que ele chegou a pedir a Deus para morrer, para Deus levar a vida dele. E talvez você que está aqui ouvindo essa mensagem, você está se sentindo dessa maneira. Você não quer mais viver neste mundo. Mas, meu irmão, se Deus tem uma obra na sua vida, você precisa resistir, porque o milagre vai chegar. As portas vão se abrir, o livramento vai vir e Deus vai te usar. Mas eu entendo também a sua vida, porque não é fácil, né? Ter que lidar com dívidas, com problemas, com traições, tantas coisas acontecendo. E eu vejo também pelo lado de Moisés. A Bíblia conta que Moisés foi o homem mais manso de todos. E mesmo assim, olha isso, ele ficou desesperado e queria morrer. Mas mesmo diante de todas as lutas e o desânimo que estava no coração de Moisés, ele manteve a sua fé na promessa do Senhor e ele reconheceu que sozinho ele não conseguiria fazer absolutamente nada para resolver aquele problema. Não tinha saída, ele precisava clamar a Deus. Então lá no livro de Êxodo capítulo 33, o versículo 15, Moisés disse assim, Senhor, se não fores conosco, não nos envie. E nessa declaração Moisés estava dizendo, Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir atravessar esse deserto. Eu preciso da sua ajuda, do teu cuidado.
Caso contrário, eu não vou dar mais nenhum passo, Senhor. E sabe o que aconteceu, irmão? O Senhor se agradou tanto daquela atitude de fé de Moisés que ele garantiu a ele que estaria ao seu lado e que fortaleceria a vida dele até o fim da sua jornada. Olha no versículo 17 o que Deus disse para Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, meu querido, se você se aproximar de Deus com sinceridade, reconhecendo as suas limitações e que você não vai conseguir fazer nada sem a ajuda dele, Deus então ele vai te sustentar, ele vai fazer algo sobrenatural. Ele vai tirar o teu fardo, a tua ansiedade, a tua preocupação. Sabe quando você sente uma dor no peito? Tamanha a sua angústia, o seu desespero, Deus vai tirar isso da sua vida. E é por isso que nós vamos orar agora e nós vamos unir a nossa fé e Deus vai agir em seu favor. Amém? Você que está também atravessando esse deserto, que está na sua vida, que parece que nunca vai passar, parece que não existe mais solução. Você já orou há tanto tempo, parece que o milagre não veio. Não importa, meu irmão. Se você acreditar naquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai passar por todo tipo de situação e ainda vai encontrar força para caminhar. As pessoas à sua volta vão ficar surpresas ao ver a obra de Deus na sua vida. Eu sou testemunho disso. Muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes eu quase parei com essa obra, irmãos, porque o inimigo se levantou, não foi fácil, foi uma luta terrível. Mas Deus, no momento certo, Ele agiu em meu favor. O diabo teve que fugir e Deus derramou mais ainda da unção, da sabedoria, e eu tenho visto os milagres dele. Os depoimentos que vocês deixam aqui nos comentários, tudo isso me fortalece para continuar. Então eu estou aqui para orar por você. Você vai fechar os teus olhos agora e você vai se concentrar nessa oração, porque a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele se deixará ser encontrado por nós. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesse dia, em primeiro lugar para Te louvar pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã, que estão orando comigo nesse momento, meu Pai. Essa pessoa que tanto deseja uma mudança de vida. Quantas vezes ela tem orado, ela tem chorado, porque ela não aguenta mais esse deserto, meu Pai. Mas assim como o Senhor agiu na vida de Moisés, eu te peço, Senhor, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, estende a Tua mão para essa pessoa. Ela está cansada e sobrecarregada. E o Senhor mesmo fez o convite: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E por isso, Senhor, nós estamos indo até o Senhor nesse momento. E estamos Te pedindo, Senhor, cuida de nós, Pai. Cuida da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, da nossa família, da nossa vida espiritual, meu Pai. Não deixa que essa pessoa seja convencida pelo inimigo, que ela foi abandonada pelo Senhor e que agora ela está sozinha. Oh Deus, o diabo quer destruir a fé que essa pessoa tem. Mas Senhor, tenha misericórdia. Eu te peço para que nesse momento o Senhor lembre os Teus filhos de que as Tuas promessas ainda estão de pé, de que ainda que as lutas venham, elas não precisarão lutar, porque o Senhor Todo-Poderoso irá lutar em favor delas. Oh meu Pai, eu também te peço coragem, sabedoria para esse filho e para essa filha enfrentarem todas as suas dificuldades. Não deixe, meu Pai, que eles venham desanimar e voltar atrás. Nesse momento, tudo que eles fazem é chorar, é não saber o que fazer, meu Pai. Mas tem misericórdia, Jesus. Essa pessoa precisa trabalhar, essa pessoa precisa produzir algo. Ela não pode ficar nessa vida, Pai, nessa vida de desânimo, de depressão. Jesus, entra com provisão, Senhor, sobre esta casa. Nós estamos clamando aqui, Senhor, só a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus, entra com provisão nesta casa, neste lar, que essa pessoa venha sentir a Tua presença, que essa pessoa venha se fortalecer espiritualmente e que o Senhor dê sabedoria a ela, meu Pai, para tomar as melhores decisões e que ela venha também ter coragem para renunciar ao pecado, renunciar a um relacionamento que não é da Tua vontade, renunciar às más amizades que têm influenciado ela negativamente. Oh Jesus, dê força e sabedoria e coragem
para que ela, Senhor, não venha sair mais da Tua presença, mas que a partir de hoje ela venha se firmar com o Senhor dia após dia, meu Pai, que ela venha se unir em oração junto comigo, que a gente venha crescer espiritualmente e assim como o Senhor abriu as portas na minha vida, abra as portas na vida desse irmão e dessa irmã, assim como o Senhor abriu um mar vermelho na vida de Moisés, mas quando chegou um momento difícil, o Senhor também lhe trouxe o descanso e o livramento. Oh, meu Pai, é isso que nós precisamos nessa manhã. Nós precisamos do Teu descanso, da Tua força, do Teu renovo espiritual. Eu creio, Senhor, assim como o Senhor disse a Moisés, que o Senhor estaria com ele e que o Senhor não o abandonaria. Eu creio, o Senhor não vai nos deixar na mão. Esse deserto não vai vir para nos matar, mas vai vir para nos dar vitória, para dar o crescimento espiritual e nós vamos sair mais fortalecidos do que nunca, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim.
Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.